Olá, amigos e amigas, assinantes, telespectadores da TVI, você que nos assiste pela TVC Itabuna e Ilhéus, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Nós estamos aqui hoje para mais um programa Alô Cidade Debate, eu, Ronald Cali de Rui Corrêa, e vamos comentar aí sobre várias situações, né, aqui de Itabuna, de Ilhéus, da região, da Bahia, e falar também sobre a situação geral do país. Bom, vamos começar falando sobre, semana passada, 15 dias atrás, tivemos também um episódio que envolve a Polícia Federal, uma operação aqui na região, né, fruto ainda de uma administração lá de 2004 a 2008, na época do então prefeito Fernando Gomes, do Hospital de Base, que, segundo denúncias, né, do Tribunal de Contas da União e também da associação, né, do pessoal que fiscaliza ali as contas do Hospital de Base, teria havido desvios de medicamentos, compras de medicamentos que não batiam com nota fiscal, como se fosse compra fantasma, segundo essas denúncias, e que estão sendo apuradas ainda pela Polícia Federal, que citou nomes, inclusive, do médico que naquela época fazia parte, que é o Ricardo Rosas, e também do Raimundo, conhecido aqui como Raimundo do Caixão, em Itabuna, que também fazia parte da administração do Hospital de Base. Eles negam, né, que houve esses desvios e essa falta do medicamento comprado. Segundo o almoxarifado, o medicamento não chegou no almoxarifado, mas segundo eles foi comprado, ou tinha nota fiscal e foi utilizado esse medicamento. Então está sendo apurado aí pela Justiça. Mas como é que vocês veem isso, principalmente você, Rui, que é advogado, né? Uma questão dessa, 10 anos depois, quer dizer, já se passaram 2 mandatos e agora que vem à tona essa situação, né? Perante a lei tem coisa que pode até ter já prescrevido ou não, eu não entendo isso, você que é advogado, que comenta pra gente, por que tanta demora nisso, Rui? Olha, a demora eu acho que é por conta da estrutura hoje, embora a Polícia Federal hoje seja uma polícia de excelência, mas hoje eles reclamam ainda, né? Muitas operações no país, você vê que operações com 300, 400 agentes, então tem dificuldade, evidentemente, pessoal, para apurar esses casos. Agora, me parece, nesse caso, é porque esse dinheiro era dinheiro federal, dinheiro de convênio, aí passa pela não prestação de conta dos recursos, pela denúncia do Ministério, o Tribunal de Contas, que encaminha ao Ministério Público, que pede a investigação à Polícia Federal, mas o fato é que eles estão apurando. Agora, o objeto dessa ação aí, específica, trata sobre alimentos, alimentação e o desvio ou aquisição aí de forma fraudulenta, é o que diz a denúncia, né? O artigo 90 da Lei 8.666, que é a Lei de Licitações. Então, estão enquadradas aí exatamente fraude à licitação e a narrativa de que, no caso do tomógrafo, foi vendido um tomógrafo sem licitação, velho, sucateado. Então, é a denúncia da Polícia Federal. Né? É o que, aliás, é o que foi apurado pela Polícia Federal e consta da denúncia do Ministério Público Federal, que encaminhou ao juiz aqui da seção de Itabuna, da subseção da Justiça Federal de Itabuna, que está analisando, mas não ofereceu ainda, quer dizer, o Ministério Público ofereceu a denúncia, mas o juiz está analisando ainda e não se manifestou. Eu acho que a qualquer momento eles deverão aceitar a denúncia e citar os acusados para que possa apresentar as suas defesas prévias.
Inclusive o espaço fica aberto aqui, tanto para o Raimundo como para o Ricardo Rosa, se quiser, né, vir aqui falar sobre essa situação, estamos aqui à disposição, né, as câmeras e os microfones aqui da TVI. Agora, Ronald, nós já tivemos esse caso no governo Azevedo e também no governo Vânio, tivemos um problema, principalmente no governo do prefeito Vânio, que alguns equipamentos respiratórios sumiram do hospital de base e até hoje, né, ninguém fala nada. Quer dizer, será que vai esperar mais 10 anos para a gente saber quem foi que levou esses aparelhos? Esse é que é o problema, né? Sem fazer juízo de valor, porque a gente não leu, eu não li o processo, eu não tenho condições de dizer se é verdade ou não, tem a denúncia aí. Aliás, essa história, todo mundo sabia né, disso desde no mínimo 10 anos atrás, né? E essa demora é que errada, né? É que a gente não entende. Mas, como o Rui falou, e ela só está sendo investigada porque são verbas federais, né? Eu gostaria que também os outros problemas com verbas municipais, do município, verba municipal, também fosse apurado com rigor e com a competência que são apurados os desvios federais, né? Porque tem as coisas que acontecem no âmbito do município, eu acho que 90% de chance de ninguém nem saber o que aconteceu. Agora é bacana que você ter levantado isso, porque, na verdade, ainda que demorando, as verbas federais, porque a legitimidade para propor ações compete à União, compete aos estados e compete aos municípios, certo? Porque todos, né, compõem a cesta básica da saúde, certo? Então, no conjunto... É federal. É federal. Mas você verifica que somente quando é verba, né, explicitamente, né, federal que se apura, porque esse caso, por exemplo, aí antes aconteceu porque chegou um determinado momento que está apurando é o Ministério Público Estadual. E chegou-se, ao menos eu vi isso em vários blogs, o doutor Edson, que acusou um outro médico de desvio, o outro parece que processou, mas até hoje a gente não sabe o resultado. Né? Não se chegou a um denominador, a polícia foi envolvida, estava investigando, o Ministério Público fez denúncia, mas o fato é que até agora a sociedade não tem uma resposta para isso. Porque acho que, né, a gente pode continuar no outro bloco, porque isso a gente pode linkar com a proposta de Paulo Guedes de destinar um imposto diretamente ao município. E as pessoas estão chiando, dizendo que o município, a possibilidade de roubo é maior. Então, isso é um contrassenso com a democracia. Quer dizer que a gente, de antemão, já considera que o município é desonesto. Né? Então, a gente Antes mesmo de acontecer. A gente pode conversar isso no outro bloco. A gente vai falar no próximo bloco. Vamos continuar esse assunto também, porque teve um outro caso, né, que foi denunciado aí das construtoras no governo Vânio, e que tem algumas pessoas, inclusive, detidas, né? A gente vai falar disso no próximo bloco. Olá, estamos de volta, mais um bloco aqui do nosso Alô Cidade Debate. Eu, Ronald Cálido, Rui Corrêa, estamos aqui para debatermos alguns temas aqui da nossa cidade, da região e da Bahia, e falávamos aqui sobre a questão de desvios, de denúncias, de apuração da Polícia Federal, Ministério Público, sobre o caso do Hospital de Base. Tivemos também uma ação da Polícia Federal e da Justiça com a detenção de algumas pessoas no esquema aí de uma construtora ou de algumas construtoras fantasmas que fraudavam licitações no governo Vânio, e essas pessoas foram detidas, mas a Justiça não autorizou a divulgação do nome dessas pessoas. A gente não pode divulgar, não sabe, na verdade, quais foram detidas e quando e como serão julgadas. A Justiça está muito assim, aqui para a gente, né, muito contrária à política da Justiça Federal do Brasil inteiro, que hoje divulga gravações, divulgam audiências, divulgam tudo. A Justiça Federal aqui, a Polícia Federal está fechada e não quer abrir para a imprensa os detalhes dessas prisões. A gente fica até sem muito subsídio para comentar. A única informação que tivemos é que a denúncia é em cima de licitações fraudulentas e empresas fantasmas. Eu acredito, não sei, talvez possa estar também o caso do Shopping Popular, que uma construtora que não era construtora acabou construindo aquele arguidá ali
né, e deu no que deu ali. Mas são processos distintos. É porque Tem eu acho que isso que é verba municipal. Verba municipal. Não tem verba federal, então a Polícia Federal não tem alcance. Agora a gente estava comentando que o roubo municipal se tornou já endêmico e regra, né? Porque tem essa proposta aí da reforma tributária, que é como é em todo mundo. O dinheiro cai direto, eles querem fazer o IVA, não é isso? O imposto de valor agregado, que é um imposto único, né? Que é uma beleza, vai ser um grande avanço. Quer dizer, não vai ter mais PIS, COFINS, não vai ter nenhum imposto mais, nem ICMS. Vai ter só o IVA, o imposto de valor agregado. Único, né? E o imposto, como acho que nos outros países, cai direto na conta. Você compra qualquer coisa, de um helicóptero a um alfinete, é um terço do imposto vai para o município, um terço para a União, um terço para o Estado. É mais ou menos assim. E é isso que o Paulo Guedes está falando por aí. E as pessoas têm reagido a essa proposta por conta justamente de não deixar esse dinheiro assim nas mãos do prefeito. Né? E a ideia também é descentralizar o SUS, de fazer com que a verba chegue direto para o município. Porque o SUS é descentralizado e municipalizado, mas a gestão dele continua sendo, como é que chama? Em Brasília, né? Então, a ideia é essa, é descentralizar, que cada um que cumpra as suas obrigações. O governo o municipal gaste direito, as câmaras fiscalizem, o Ministério Público Municipal também fiscalize. Tribunal de Contas. Mas o que a gente vê é que realmente as pessoas têm razão, que só funciona a justiça quando a Polícia Federal entra no meio. E mesmo assim, 10 anos depois. 10 anos depois. Mas pelo menos funciona. Mas em termo local, a farra que não vai ser. Então a gente tem que discutir essas coisas, porque ou é democracia ou não é. Ou a gente acredita na democracia, na autodeterminação dos municípios e das pessoas, ou então faz uma ditadura logo que diz assim, olha, esse povo não tem condição de ser democrático. Né? Agora o que tem que acontecer, Ronald, Rui, é o eleitor começar a selecionar melhor e também as pessoas de bem se apresentarem para dar opção ao eleitor. Não adianta a gente cobrar do eleitor e ele não ter opção nas eleições, né? Então as pessoas pessoas de bem que existem nos municípios brasileiros, elas têm que entrar na política, né? Não é que ela vai entrar e se contaminar, é o contrário, ela tem que entrar e modificar, né? Como a eleição do Bolsonaro, o eleitor mostrou isso, que ele quer uma pessoa que não seja um político profissional, um político de carreira, ele quer um empresário, um gestor. A gente não pode esperar essa, vamos dizer assim, que isso caia do céu, que as pessoas de bem se apresentem. Tem que ter lei para que evite que as pessoas ruins... Também. Porque isso é uma moeda, né? Sempre a moeda ruim, ela tem ascensão sobre a moeda boa, né? Você sabe que... E também com as pessoas acontece isso. Se o esquema é bruto, né? O sistema é bruto, então os ruins é que prevalecem, porque o homem de bem não vai se meter numa briga dessa. Então é isso que você tem razão. As pessoas têm medo de se meter na política, né? O municipalismo, quer dizer, essa ideia eu sempre defendi, eu acho que a coisa mais correta é a nova rediscussão, é o que Paulo Guedes quer fazer, da questão da divisão do bolo tributário. O cidadão mora no município, então o dinheiro deve vir, via de regra, deveria vir para o município, certo? A União ficaria com sua parte lá para cuidar de Forças Armadas, de fronteira, de coisas estratégicas, tá certo? Do Pacto Federativo. Mas o dinheiro ficaria, a parte do município viria para o município. E, inclusive, a gente sabe que o mecanismo de controle, freio e contra-freio, você tem o prefeito eleito e uma Câmara eleita que, em tese, deveria acompanhar, vigiar o prefeito, certo? Além de legislar, fazer a fiscalização. Esse é o nosso modelo. Isso, na prática, em 95% dos municípios brasileiros, são municípios pequenos, não acontece. Aí, no governo de FHC, veio o controle social dos munícipes. O que é isso? São os conselhos de educação, saúde, disso, daquilo, que é formado por cidadãos do município, pessoas do município, da sociedade, que se elegem, são votados, mas aí, nos pequenos municípios, isso não funciona porque o conselheiro depende do prefeito para mandar uma caçamba, para tirar isso, para fazer aquilo, e não raras vezes,
o prefeito é que indica e indica parente. Então, além do controle... Ou não, raras vezes não, na totalidade. E isso acontece no nível federal também. Você vê aí as agências reguladoras, né, não cabide de funciona, emprego. Não funciona, é isso aí. Então, a Agência Nacional, por exemplo, que controla aí o combustível, eu vi essa notícia hoje. Veja, a agência reguladora é para proteger, é para manter o mercado íntegro, né? Com regras, mas via de consequência, ela visa proteger o consumidor, o dia a dia. No caso aqui, por exemplo, o CAD, o Conselho de Desenvolvimento Econômico, aprovou que o álcool, o etanol, fosse tirado da intermediação, que os produtores do álcool vendessem diretamente aos postos. Né? Tirava porque o distribuidor. Então autorizou isso. Só que a Agência Nacional, né, que regula isso, está querendo exatamente manter os privilégios das distribuidoras. E isso acontece, o maior escândalo disso são a agência que regula os planos de saúde. Diz que todo mundo da agência é ligado aos planos de saúde. Ele imagina que a gente viu um exemplo claro aí, na agência que regula a questão das passagens aéreas. Quem pediu o reajuste da passagem aérea e colocou para cobrar a bagagem foi a própria agência. Quer dizer, a agência que está lá para defender os interesses da população, hoje está ao contrário. E com o discurso de que ia baratear. O ano passado eu fui ao Rio, no período de dezembro, certo? E de volta, eu fui no dia 27, voltei no dia 5, parece que eu gastei R$ 1.100 com a despesa. Eu estava fazendo uma simulação para fazer a mesma coisa esse ano. Sabe quanto é que está a passagem? 3.500, a depender do horário. Porque esse mesmo tiro horário hoje está R$ 5.000. É mais barato você ir para o exterior do que você ir, por exemplo, para o norte, que é muito longe. Você vai a Miami com $2.000, fica lá 5 dias, com hotel, passagem, café da manhã. Vamos fazer um intervalo, voltaremos já para mais um bloco e a gente complementa aí esses assuntos. A gente volta aí. Estamos de volta a mais um bloco dessa primeira parte do programa Alô Cidade Debate. E eu, Ronald e Rui, estávamos aqui comentando sobre a situação dos municípios, né, do Brasil. Eu assisti até um evento que houve recentemente em Brasília, quando o presidente Temer assinou várias medidas beneficiando os municípios brasileiros, dentre elas o aumento do fundo de participação dos municípios. E o Temer defendia essa autonomia dos municípios e ele disse que não entende por que esse dinheiro já não era repatriado pelos municípios, já que é no município que vive o cidadão brasileiro. E o Temer foi muito aplaudido pelos prefeitos, ele se emocionou e ele falou assim: olha gente, eu esperava até que eu fosse aplaudido lá na frente algum dia, tivesse um reconhecimento, mas eu fiquei emocionado aqui porque foi assim a primeira ovação que ele teve ainda no seu governo, né, já que ele foi muito reprovado. É aquela história, gente, o PT é muito inteligente, e é um partido de táticas e estratégias. Então, quando o Temer assumiu o poder, o PT lançou um carimbo que pegou a questão do golpe, né, que não houve golpe, e o Temer ficou como um traidor perante a opinião pública, quando na verdade ele era Mas eu acho que esse negócio do golpe não... Isso pegou com a turma do PT. Agora, o que desgraçou, aqui, né, usar o termo certo, a administração do Temer foi o problema da gravação. Sim, mas... Se não fosse o problema da gravação... Se não fosse o problema da gravação... Ali ele tirou um pouquinho de sustentação que ele tinha, né? Tirou tudo, porque ele tinha... Tanto é que ele fez muita coisa. Ele vai ser reconhecido por ter feito a reforma trabalhista. A economia melhorou. A economia melhorou, ele ajeitou. Tanto é que o pessoal da economia está todo sendo aproveitado por Bolsonaro. E ele vai entregar o país no mesmo nível de desemprego que ele recebeu. Então significa que ele reduziu. Pois é. Então foi aquele fato ali, e foi culpa dele também, né? Receber aquele cara de noite na casa. Receber aquele cara. Foi aquele ali, aquele vacilo ali, que prejudicou tudo. Senão ele tinha passado, inclusive, a reforma da Previdência. Inclusive, ruim para o Brasil. O Brasil cresceria ali 3%, 4%, entendeu? A campanha seria diferente, seria outra campanha. Mudou tudo aquilo ali. Agora, voltando a essa análise que a gente está falando sobre a reestruturação de finanças dos municípios, eu acho que não vai mudar nada. Você veja bem, se não mudar a questão dos estados, todos os estados brasileiros
estão literalmente quebradas, a gente já vem falando isso há muito tempo aqui, e um dos poucos que fizeram o dever de casa foi o Ceará, o estado do Ceará, né, o Camilo, Espírito Santo. o Espírito Santo que dá um banho, e o Artum, e o da Bahia, que teve, né? Mas chegou a um nível tal, né? Um nível tal de que eles já estão enlacrados. O da Bahia já fala, inclusive, em parcelar salário a partir de janeiro. Vai aumentar a alíquota do servidor público para pagar a sua previdência. E vai fechar Então, várias Ronald, escolas para diminuir. viu? Mas só uma, né? Dizem que esse negócio da Bahia foi mais ou menos um fruto de propaganda, né? Tanto é que você falou, e vai quebrar agora, vai Vai quebrar. quebrar, ele Mas segurou. o grande roubo da Bahia mas é a nós- Previdência. Agora, o Espírito Santo não. Mas todos são a previdência. O Paulo Previdência. Artung foi realmente, lá tem um histórico, inclusive, o que entrou agora também, tem um histórico de bom desenvolvimento na área da estrutura do Estado, né? Não, Tanto o Paulo mas, Artung além como da como Receita. Casagrande, né? Pois é, o Renato que voltou Renato agora. que voltou agora. Eles estão tendo já 3, 4 mandatos que eles estão fazendo a reforma fiscal lá. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, se a União não tratar da dívida do Estado e dos municípios, e aí eu acho que eles teriam que inovar, tá certo? Eu acho que eles teriam que fazer um PROE para os estados e para o município, tá certo? Alterar também o regime de precatório, para que os municípios pudessem, aquelas pessoas que têm dívida com o município, pudessem fazer o encontro de contas, tal, e amenizar essa... Porque o maior problema dos municípios hoje do Brasil são os precatórios. Mas Temer assinou isso aí, já vai renegociar a questão dos precatórios dos municípios, vai poder fazer o encontro de contas. Pois então isso aí isso já foi é assinado. Mas o Estado tem que ter um PROE para os estados e impedir que eles façam, via Senado, empréstimos internacionais, todos estão lacrados também com o Banco Mundial, entendeu? E não estão cumprindo, porque o aval, quando eles pegam o dinheiro lá fora, o aval é do Tesouro e a conta fica lá. No Tesouro. Ou seja, Rui, é uma cultura de má gestão, né? Pois é. Aí que você vai analisar aí tem a questão do pessoal, que é uma questão fundamental, né? Tanto o Estado quanto os municípios são muito desorganizados, totalmente desorganizados nessa. Você vê aqui em Itabuna, né? Itabuna, eu acho que a arrecadação vai para 70%, né? Pois é, mas aqui, por exemplo, aí vamos pegar a Bahia nessa análise que eu estou lhe falando. Como é que você vai ter mudanças estruturais em 417 municípios? Desses 417, você vai tirar aí 30, grande cidade, média cidade, mas o resto são pequenas cidades que você é desassistido, você não tem um judiciário atuando, porque aonde era comarca, o tribunal fechou, você não tem um Ministério Público, porque essa gente, eles só tratam do salário dele. O orçamento do Tribunal de Justiça da Bahia é todo comido por salário de desembargador e de juízes e serventuário, entendeu? Mas qual a finalidade do judiciário? Não é atender a população, né? Os reclamos da sociedade. Né? E o pior é que aí o executivo não tem nenhuma participação, Pois é. Então, aí você vê absurdo. Os municípios aí, sabe o que eles estão fazendo? Antigamente o servidor podia se aposentar com 35 anos, né? E com contribuição e tal. Normalmente o servidor público. Então, se ele quiser continuar, ele pode até 70 anos, a expulsória, né? Então, o que é que os municípios, para ficar livre desse pessoal que se aposenta, eles mandam ilegalmente o cara embora, e aí os caras vão para a justiça e volta tudo para reintegração, né, ao cargo, porque não pode. Quer dizer, esses absurdos ocorrem porque os municípios, o cidadão, no dia a dia, ele não tem essa parte, né, do judiciário atuando, porque depende, por exemplo, quase que todo o entorno de Itabuna é atendido aqui em Itabuna. Aí você não tem juízes, trabalha com juízes substitutos, e tem varas aí que tem 25 mil processos. Não vai acabar nunca. Bom, essa primeira etapa do programa a gente termina por aqui, né? Então, esse foi o terceiro bloco, não é isso? Terceiro bloco. Mas teremos mais 30 minutos, né? Você vai acompanhar aí na nossa programação, vamos discutir outros e esses assuntos aqui também. E você que nos assiste pela rede social, você assiste ao vivo, pode interagir com a gente, mandar sua mensagem aqui para a TVI, para o nosso programa Alô Cidade, que a gente vai responder para você, tá bom? Forte abraço, a gente volta a qualquer momento.